Bom, gente, vamos lá. Prisma e cilindro, caderno 5, frente D, a última aula da frente D desse caderno, página 11 de vocês. Prisma e cilindro, tudo junto aqui. Você agora começa a ficar importante se você está pretendendo alguma coisa de Enem. Agora que começa, tecnicamente falando, matéria que cai. Calcular volume, calcular área, só que isso não é de hoje. Área de triângulo equilátero, já tinha que estar lembrando, área de hexágono regular, quadrado, trapézio e tudo mais. Certo? Então não culpe essa matéria pelo que você deixou para trás de estudar. Primeira coisa, conhecimento de sólidos. Dos poliedros que você vai estudar, existe o que a gente chama de prisma. E o que é um prisma? São poliedros com as seguintes características. Primeiro, duas bases formadas por polígonos congruentes e paralelos. Duas bases iguais e paralelas. Ah, não tem bases iguais e paralelas, não é prisma, é outro poliedro, é outra coisa. Certo? Prisma tem que obrigatoriamente ter bases iguais e paralelas, dois triângulos iguais e paralelos, dois retângulos iguais e paralelos, dois hexágonos iguais e paralelos. Não são iguais, não é prisma. Não são paralelos, não é prisma. Mariana Ferro. Vitor Castro. Mariana Ferro ou Ferro? Luiz Felipe? É Luiz Felipe. Tá, eu sei, Mariana Ferro. E não é só isso. A superfície lateral, ou seja, o resto, tem que ser delimitado por paralelogramos. Só lembrando que todo retângulo é um paralelogramo. Então, simplesmente, você tem que ter duas bases iguais e paralelas e o resto tem que ser paralelogramo. E aí começa. Prisma. Quando a gente fala prisma, a gente sempre tem que pensar. Os mais importantes para nós são os prismas chamados de retos. O que é um prisma reto? Um prisma onde todas as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com a base. Ele é retinho. Não é torto. Duas bases iguais e paralelas, e olha lá, a lateral sempre aqui, quando o prisma é reto, formada por retângulos. João Lucas. Depois, tem o prisma que a gente chama de oblíquo. As bases são iguais e paralelas, mas as arestas laterais não formam um ângulo de 90 graus com a base. O prisma tortinho. E o prisma que você mais vai mexer para facilitar a tua vida, só que você já tem que ter deixado fácil a tua vida. Prisma regular é onde é um prisma sempre reto, e as bases são polígonos regulares. Prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular, são duas bases iguais e paralelas, e sempre o prisma regular é reto. E o que a gente mais vai dar atenção? Prismas retos. O que você tem num prisma reto? Primeiro, as bases iguais e paralelas são dois polígonos. Você tem a aresta da base, assim que a gente vai chamar agora, lado da base, aresta da base. Você tem a aresta lateral. Você tem que face lateral sempre retangular se o prisma é reto. A distância das duas bases paralelas, sempre uma medida medida aqui, ó, perpendicularmente de uma base para outra, é a chamada altura de um prisma. Em todo prisma temos duas bases, polígonos iguais e paralelos, e lateral formada por paralelogramos. Onde? Você tem aqui ainda a aresta lateral. Você tem também a altura do prisma. Quando o prisma é reto,
a gente pode já dizer: a altura e a aresta lateral têm a mesma medida. Prisma reto. A altura é igual a aresta lateral. Pedro. Certo? Estudo do prisma é o que vai nos interessar agora. Não existe fórmula, só que as fórmulas já estão embutidas anteriormente. Você vai estudar a área da base, chamando de AB, é a área do polígono de base. Se o problema te deu um prisma, vai fatalmente falar que tipo de base o prisma tem. Prisma triangular, a base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Prisma hexagonal, a base é um hexágono. E se eu quero a área da base, eu tenho que ir em busca da área do polígono que você identificou como base. Sempre bases iguais e paralelas. Área lateral é o somatório das áreas das faces laterais. E aí você tem que calcular a área de uma face lateral, se o prisma é reto, é a área de um retângulo, e somar uma por uma. Por isso que a gente diz, quando o prisma é regular, para facilitar a tua vida, você calculou uma face lateral, todas as demais são iguais. Mas para isso o prisma tem que ser regular. Ninguém dificulta a tua vida. Área total é uma conclusão. É a área lateral, que é a soma das áreas das faces laterais, mais 2 vezes a área da base. São 2 bases, sempre iguais e paralelas. Na hora de estudar a base, você estuda uma. Na hora de totalizar, as 2. E volume de um prisma é o princípio de Cavalieri. Quando a gente diz isso, né, gente, Cavalieri viu o seguinte: se você tivesse prismas aqui, e de repente, das mais variadas formas possíveis de base, só que se você visse que as áreas dessas bases são iguais, e as alturas também são iguais, idênticas, a altura e a área da base, o volume do prisma sempre é o mesmo. Prisma com a mesma área da base e a mesma altura, possui o mesmo volume. É o princípio de você pensar assim, você está procurando uma terceira dimensão. 2 é a área de uma base. Se você vai empilhando bases iguais, vai formando uma altura. E o volume sempre vai ser o cálculo da área da base vezes a altura, desde que ele cresça igual, de cima para baixo. Por isso, 2 bases iguais e paralelas. Em qualquer lugar que eu corte o prisma, eu vou ter o formato da base original dele. E aí a imagem que você tem que ter, não importa se ele está retinho ou se ele está torto, se a pilha de livros tinha aqui 10 litros, deixou ela torta, continua 10 litros. Se eu não aumentei nenhum livro, embaralhei, mesma base, mesma altura, tudo igualzinho, simplesmente aqui está desarrumado. Porém, o volume da pilha é a mesma. Não importa se é reto ou oblíquo. E o volume de um prisma, por definição, sempre será área da base vezes a altura. Identificou que é um prisma, não importa o formato da base. Volume, área da base vezes a altura. Volume de qualquer prisma sempre será o produto da área da base pela sua altura. Importante agora, você vai tratar com exercícios, você vai fazer cálculo, calcular a área da base, multiplicar pela altura. Sempre você vai ter medida em centímetros, em metros, e aí é lógico, uma área centímetro quadrado, vezes a altura centímetro, centímetro cúbico. Mas a unidade volumétrica que você mais usa não é centímetro cúbico. E aí guarde sempre essa conversão. Sempre vai ser necessário nos exercícios de compreensão
de unidades. Saiba vocês que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. É um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, bem pequenininho. 1 ml. É o que você coloca na ampola de injeção. Então, você tem 5.000 centímetros cúbicos, você tem 5.000 ml, 5 litros, que é o que vem agora. Se você aumentar o cubo para 10 por 10 por 10, você vai ter o que a gente chama, o 10 centímetros é 1 decímetro. 1 decímetro cúbico, que seriam 1.000 centímetros cúbicos. 10 vezes 10 vezes 10. 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. E cuidado também com a dimensão metro. Se você pegar um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, você tem 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, gente, são 1.000 litros. Então, sempre que você fizer a conta para calcular volume, logicamente você vai ter as unidades em centímetros, em metros. E você sempre vai obter metragem cúbica, ou centímetro cúbico. E aí, às vezes, a pergunta é quantos litros tem lá? Cada centímetro, 1 ml, a milésima parte do litro. 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro. 1 metro cúbico, 1.000 litros. E aí pega a sua apostila. Exercícios. Olha lá, uma piscina de forma retangular. Tem 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2 metros de profundidade. Bombeia-se água para a piscina até atingir 75% de sua altura. Então, não encheu a piscina. A quantidade de água para encher essa piscina até a altura indicada é de quantos litros? Olha, gente, tem várias formas de pensar no exercício, né? Só interessa para mim o que falta encher. Então, eu posso pensar aqui, ó, só no que falta encher. Ela tem 12 metros de comprimento. Ela tem 6 metros de largura. Tem 2 de altura. Só que eu enchi só 75% de sua altura. O que significa 75% da altura, que é 2? Vai dar o quê? 150 dividido por 100. 1,5 metro. Isso é o que eu enchi. Bombeei água até essa altura. Falta encher meio metro. Não é isso? Quanto que falta encher? Volume. É um prisma. Eu posso considerar como base um retângulo. 12 por 6. E a altura? Meio metro. Se o volume a gente definiu como área da base vezes a altura, o volume vai ser 12 vezes 6 vezes meio metro que falta para encher. Tudo em metros. Vai dar 60 vezes meio, desculpe, 72 vezes meio, 36 metros cúbicos. Falta encher. Já bem claro aqui. Ou seja, 36.000 litros.
Ah, não, desculpa. Eu não pedi a quantidade de água para encher essa piscina até a altura indicada, tá? Para mim era o que faltava para encher a piscina. Então aqui, ó, o que muda aqui é só o quê? Eu pus aqui o que falta para encher só. A quantidade de água para encher essa piscina até a altura indicada, que foi essa daqui. 1,5 m. O que muda aqui um 1,5 m, 75% de 2. E aí aqui multiplica por 1,5. Você vai ter 9 vezes 12. 108 metros cúbicos. Que dá, cada metro cúbico são 1.000 litros, 108.000 litros. Aí é a alternativa B. Eu tinha pensado que ele pediu para o que falta encher, quanto que falta encher. Certo? É que está quase sextando, né, Maria Clara? Está escutando ou só está aí a moedinha? Olha isso. Não, aqui tá 1.000. Tô aqui, tô 1.000. Tô 1.000. Tô 1.000. Ai, Figueiro. É. Gente, dado um prisma hexagonal regular. Hexagonal é a base, é regular, portanto ele é reto e a base é um hexágono regular. Sabe que sua altura mede 3 centímetros e sua área lateral é o dobro da área da base. O volume desse prisma em centímetros é. Olha lá, ó, você tem um prisma hexagonal regular. De altura 3. Sabe-se ainda que a área lateral dele é o dobro da área da base. Quero o volume. A única coisa que ele me deu aqui seria a altura. Bom, a área lateral, você tem que começar a considerar que se o hexágono é regular, eu vou chamar a aresta da base de A. A área lateral vai ser composta por 6 retângulos de medida A por 3. Então a área lateral, eu posso dizer que são 6 retângulos de medidas 3 vezes A. Área de um retângulo, base vezes altura, é igual a 2 vezes o dobro, né, da área da base, que é um hexágono regular de aresta que a gente já chamou de A. E aí começam as cobranças. Todo hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Se é hexágono regular, você tem 6 triângulos equiláteros aqui. E aí a área é a área de 6 triângulos equiláteros. Portanto, 6 vezes, são 6 triângulos. Aí, cobrança. Qual a área de um triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não estudei isso. Volta lá e estuda. Senão você não vai conseguir entender. Como a gente fala, o cara facilita. A pessoa, esse hexágono não ser regular, você tem que ficar estudando lado, triângulo. Pô, depois lá, regular, para te ajudar. Só que você tem que fazer a sua parte. Aí, 6 com 6 cancela.
O A daqui com A quadrado eu cancelo o quadrado, fica só A. Aí vamos fazer a continha aqui, ó. 3 é igual a, dá para simplificar aqui também, 2. A raiz de 3 sobre 2. Passo 2 multiplicando, raiz de 3 dividindo. Seu A vai ser 6 dividido por raiz de 3. Se eu racionalizar, 6 raiz de 3 sobre 3, 2 raiz de 3. Este é o lado do hexágono. Você quer o volume? Volume, de novo, é a área da base vezes a altura. De novo, a área do hexágono, só que agora você já tem o lado. 6 triângulos equiláteros. 6 vezes o lado 2 raiz de 3 encontrado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura dado no início do problema 3. Continhas, dê a resposta. Seis vezes 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3, raiz de 3 sobre 4, isso vezes 3. 4 aqui, cancela com 4 aqui, dá 9 vezes 6, 54. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Resposta. Tá aí. Prisma hexagonal. E na mesma aula, como eu disse, cilindro. A gente pode até pensar, grosseiramente falando, que cilindro é um prisma de base circular. A base é um círculo. A gente não considera um prisma porque a gente não considera círculo um polígono. Por isso o estudo de prisma e cilindro vem na mesma aula. A fórmula é a mesma do volume. É calcular a área da base, só que a área da base é um círculo, vezes a altura. Todo cilindro você tem as bases, são 2 círculos, iguais e paralelos. Ah, não são iguais, não é cilindro, vai ser tronco de cone. Tem que ser igual. Como a gente fala, crescimento igual em toda a altura. Você pega uma superfície de base e vai empilhando, formando uma altura da mesma espécie. Você tem um lado aqui que seria o que forma a superfície lateral, o segmento chamado de geratriz. Tudo que envolve essa superfície é chamado de superfície lateral, base. Você tem o mesmo prisma, às vezes oblíquo, torto. Mesma coisa, as bases são 2 círculos, aqui é a geratriz. Um detalhe importante, né, é que a gente fala assim porque quando a gente diz a altura de um cilindro, quando ele é reto, que é o que você mais vai estudar, a altura é a mesma medida da geratriz. Só que quando ele é oblíquo, a geratriz é uma coisa, a altura é outra. Geratriz, altura. A geratriz vai ser uma hipotenusa, a altura um cateto. Muitas vezes Pitágoras ou muitas vezes relações trigonométricas, caso ele seja oblíquo, ele vai te dar um ângulo aqui. E estudo dos cilindros retos. Está lá, ó, um cilindro. Altura H, raio R. Gente, se eu simplesmente abrir um cilindro, o que tem um cilindro? Essa superfície seria a superfície lateral, desenvolvimento. E se isso daqui envolve a base, o comprimento que você tem aqui sempre é o
comprimento dessa circunferência, 2πr. E duas bases circulares. E aqui estaria a minha altura. Porque aí o estudo de cilindro começa a gerar as fórmulas, mais fórmulas lógicas. Qual a área da base? A área de um círculo de raio R, πr ao quadrado. Isso não é fórmula do cilindro, é a área do círculo. A área lateral seria a área desse retângulo. Que este comprimento é o comprimento que envolve a base, portanto, esse comprimento é dado pela expressão 2πr, o comprimento de uma circunferência, pela altura, 2πr vezes h, área lateral. Área total seria a lateral que você acabou de encontrar, mais duas bases. Que a gente chega a essa expressão, porque simplesmente você põe aqui a área total, é a área lateral 2πrh, mais πr ao quadrado, 2πr ao quadrado, são duas bases. Põe 2πr em evidência, fica h nesse, r nesse. Formulinha da área total. Só que não é necessário guardar. Importante a área lateral, só desvendar que aqui é 2πr vezes h, a área de um retângulo. E aí volume. Disse a vocês que volume de um prisma, a área da base vezes a altura. É que aqui a base sempre é definida. Se é um cilindro, a base é um círculo. πr quadrado vezes h. Área da base vezes a altura. Tem muita gente que fala que é muita fórmula, só que as fórmulas vêm lá da geometria plana. Área de círculo, comprimento de círculo, área de trapézio, área de triângulo equilátero, área de hexágono regular. Única fórmula aqui, volume. Área da base vezes a altura, para prisma e para cilindro. Outra coisa que vai ter já no primeiro exercício aí, é o cilindro equilátero. Mas antes, quando se fala que você tem um cilindro equilátero, o que é um cilindro equilátero? Antes tem que entender uma coisa. Se eu fizer um corte no cilindro, passando pelo centro da base, cortar o cilindro, é cortar como se fosse metade de um queijo mineiro lá. Você corta passando bem no centro do círculo. O corte vai ser um retângulo. Pensa lá no queijo mineiro, circular, quando você quer metade, o cara corta, você vai ter meio cilindro aqui, e você no corte vai ter um retângulo. Esse corte é chamado de secção meridiana, corte no meio. O cilindro equilátero é um cilindro em particular que quando você faz esse corte, secção meridiana, você vai ter um quadrado, não um retângulo. Perceba, quando é um retângulo, simplesmente aqui é 2 R's, o seu diâmetro, e aqui é a sua altura. Se o cilindro é dito equilátero, a secção meridiana, né, gente, é um quadrado. E aí essa altura vai ser igual ao diâmetro. Você teria que imaginar aqui um quadradinho, esse lado igual a esse, a altura igual a 2 R's. Teoria encerrada, gente. Agora os exercícios que lhe faltam. O primeiro justamente é um cilindro equilátero, olha lá. A área lateral é 36 π centímetros quadrados. Calcule 1 sobre π vezes V, sendo V o seu volume em centímetros cúbicos. Então, iniciando o exercício aí, ó, você tem um cilindro equilátero, não é um cilindro qualquer.
cuja área lateral é 36 π centímetros quadrados. O que é a área lateral de todo o cilindro? Não muda. A área lateral, superfície lateral, é o 2πr vezes h. Aqui uma altura, aqui um raio. Área lateral, 2πr vezes h, é 36 π. Isso é para todo o cilindro. Π com P eu posso cancelar, agora vem o detalhe. Se o nosso cilindro do tema é equilátero, posso afirmar que a altura é igual ao diâmetro. Então, em vez de H aqui, eu posso pôr 2 R's. Aí já fica 2 R's que nós tínhamos lá, em vez de H, coloco 2 R's aqui, igual aos 36. 4R quadrado é 36. R quadrado é 9. Seu raio vale 3 centímetros. Óbvio, sua altura é o dobro, 6 centímetros. Calcule 1 sobre π vezes V. Isso daqui de Santa Catarina, né, que não tem π nas alternativas, é um dos números só, número puro. Então esse π aqui veio justamente para você, quando calcular o volume Tπ, você multiplica 1 sobre π, o π com π cancela. Volume é a área da base, πr quadrado, vezes h. Seu volume é π, o raio é 3 ao quadrado, a altura é 6. Seu volume, 9 vezes 6, 54 π centímetros cúbicos. Como ele pediu 1 sobre π vezes V, 1 sobre π vezes 54 π. Conforme prometido, π daqui com π daqui cancela. A resposta esperada por ele era 54. Tá lá, terceiro exercício. Bem fácil. Ano passado vocês estudaram tudo isso. Você vê, revisão. Olha aí, Carlos é um rapaz viciado em beber refrigerante Diet. Um dia, voltando do trabalho, ele passou em frente a uma companhia de gás, onde viu um enorme reservatório cilíndrico de 3 metros de altura com uma base de 2 metros de diâmetro. Hein? Diâmetro, 2 R's. Se 2 metros de diâmetro, o raio é 1. E pensou, em quanto tempo eu beberia aquele reservatório inteiro se ele tivesse cheio de refrigerante Diet? Considerando o π 3,14 e sabendo que Carlos bebe 3 litros de refrigerante Diet por dia, pode-se afirmar que ele consumiria todo o líquido do reservatório num período de quantos dias, meses, anos? Bom, qual o volume do reservatório? Cilíndrico. De quanto? Vamos lá, cadê? 3 metros de altura, 2 de diâmetro, portanto 1 metro de raio. O volume do reservatório é a área da base π vezes o raio 1 ao quadrado, vezes a altura 3.
O volume desse reservatório dá 3π metros cúbicos. E mandou usar π 3,14. Fazendo a conta aí, ó. 9,42. O volume aqui dá 9,42 metros cúbicos. Gente, cada metro cúbico são 1000 litros. Se multiplicar isso por 1000, você vai ter um volume de 9.420 litros de refrigerante. Aí. Ele bebe 3 litros por dia. Então, o número de dias seria aí pegar 9.420 dividido por 3. 9.420 dividido por 3 dá 3.140 dias. Quantos meses daria isso? Se eu quiser meses, divide isso por 30, né? Cada mês 30 dias. 3.140, se eu dividir por 30, dá 104,6666 meses, aproximadamente. Não tem resposta. Será que é em anos? Se tem isso em meses, divide por 12. 8,7 anos. E aí teria uma alternativa próxima aí, ó. 8,6 anos. Tá aí, ó. E o último, do Enem. Sabe uma coisa, eu digo a vocês, né? Olha só, tem muitos de vocês que pensam que Enem não precisa estudar, ir lá ler interpretação, tem questão que é. Eu garanto que muitos de vocês, ao terminar de ler esse exercício, risca uma coisa que vocês pensam que é lógico, só que é totalmente errado. Uma artesã confecciona 2 tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartão retangulares de 20 por 10. Pega o cartão aqui, 20 por 10, enrola aqui e faz o molde, desce a parafina. Pega o mesmo cartão, só que vira. 20 por 10, faz um molde, fica uma vela bem mais fina, só que comprida. Aqui só tinha 10 centímetros de altura, aqui 20 centímetros de altura. Né? Supondo que o custo de vela seja diretamente proporcional de parafina empregado, o custo de vela 1 em relação ao custo de vela 2 será. Muitos de vocês que vão para o Enem despreparados pensam assim, é igual, é o mesmo papel. Vocês nunca pararam para pensar, né? As velas comuns são compridinhas e finas. Você coloca lá, ela dura em média aí 3, 4 horas, queimando. Uma vela de 7 dias, esse é o nome que se dá, né? Ela é até mais baixa do que a vela comum, só que ela é bem mais grossa.
E ela chama 7 dias, porque se você pôr ela para queimar, você acha que ela fica quantos dias queimando? 7. Aí você até vai, é baixinha, gordinha, tão cara. Na realidade, se fosse ver, teria que ser, né? Esse aqui durou 4, 5 horas, 4 horas, 6 velas, 1 dia. Aquela lá vai durar 7 dias. 6 vezes 7, então tinha que custar 42 vezes mais caro que uma velinha. E normalmente até, não sei o preço direito, mas deve ser. Porque lá vai muito mais parafina. Embalagens gordinhas e baixinhas tem volume grande. Já embalagens finas e altas, volume é pequeno. Justamente é onde muitos produtos caros são colocados. Já viu perfume em embalagem gordinha? Perfume, principalmente perfume bom, né? Vai pensar nos perfumes aí e tal. Perfume importado. Tudo em embalagem fininha, embalagem piramidal, embalagem não sei o que, todo mundo acha embalagem bonita. Só que você vê a espessura bem fininha. Não vem numa esfera gordinha, cilindro, muito raro. Então, quem riscou igual, errou. Só que para você realmente falar, né? Custo em relação à vela 2, 1 em relação a 2, a correta é o dobro. Só que para você chegar, é óbvio, provar, calcular. Vela 1, vela 2. E aí, vamos lá. Cálculos. Gente, esses 20 centímetros que você está vendo aqui é o que envolve a circunferência da sua vela. É o que vai envolver aqui esse comprimento. Então, esses 20 centímetros, vela número 1, seria o comprimento da minha base aqui de raio, vou chamar de raio errão. O comprimento é 2π errão. Vai dar 20π. 20 centímetros. Quer dizer que seu raio da vela 1 é 20 dividido por 2π. Faço 2π dividido. 10 dividido por π dá o raio. Volume dessa vela 1. Área da base, π. 10 sobre π ao quadrado. Vezes a altura, 10 centímetros. Aqui vai dar π 100 dividido por π ao quadrado, vezes 10. Bom, π em cima, com π quadrado embaixo, cancela o quadrado. Dá 1000 sobre π. 1000 dividido por π. Esse é o volume da primeira vela. Vela 2. Apesar de ser o mesmo papel, eu agora usei a medida menor para envolver o círculo aqui. Então o comprimento, chamando aqui de raio errinho, o comprimento 2π errinho é igual a 10 centímetros, que vai envolver o círculo da base, seria esses 10 centímetros. Então, seu errinho menor, 10 dividido por 2π, que dá 5 sobre π. Metade lá do raio. O volume 2 vai ser a área da base, π, vezes o raio dela, 5 sobre π ao quadrado, vezes a altura agora 20. Isso daqui vai dar π vezes 25
sobre π quadrado vezes 20. Π aqui cancela com quadrado aqui. 25 vezes 20 dá 500. Dividido por π. Aqui deu 1000 dividido por π. Aqui 500 dividido por π. Isso daqui é o dobro disso. Parar e pensar. Isso daqui é 2 vezes 500 sobre π. Isso quer dizer que o volume 1 é 2 vezes o volume 2. Então, concluindo, volume 1 é 2 vezes o volume 2. Se o custo é em relação ao volume, o volume 1 tem que custar o dobro do volume 2. Está aqui, ó, dobro do volume. Um exemplo prático que a gente vê aí no dia a dia, né, embalagens de refrigerante, acho que você já deve ter percebido, né, embalagem normal da latinha aí de refrigerante, 350 ml, embalagem gordinha. Já quando você vai comprar um Red Bull, a embalagem do Red Bull é até mais alta do que essa. Justamente porque um Red Bull não vai custar R$2,50, né, vai custar 10 conto. 6 contos, 7 contos, o dobro, o triplo. Isso estou falando no mercado, no barzinho, não sei o quê. Isso daqui é 5, isso daqui é 20. E muita gente compra. Só que quando você vai perceber o volume de um Red Bull é bem menor que o volume de um refrigerante. Aí você fala, nossa senhora, é muito caro. Se você pensar 1 litro de Red Bull, quanto custa? É caríssimo. Melhor comprar champanhe, uísque, certo? Do que um Red Bull. 1 litro. Perfume é a mesma coisa. Como eu disse, embalagens finas, esconde volume. Gente, encerrado, frente D, caderno 5 de vocês. Aula que vem, frente E, encerrando o caderno 5. Certo, gente?